Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal SimSalabim. No vídeo de hoje falaremos a respeito do Blender Bean. São dois recursos muito bacanas que a gente pode utilizar para fazer a edição de arquivos IFC. Então imagine o seguinte cenário: você é projetista, né? Você trabalha no escritório de projetos. Você faz o desenvolvimento do seu projeto, faz a sua modelagem e você vai fazer a exportação de um arquivo IFC. Na medida que você exporta esse arquivo, você vai abrir ele em uma ferramenta de visualização, como o Bean Collab Zoom, como o Solibri ou mesmo como o próprio Blender Bean, e você vai perceber que algum elemento foi com alguma propriedade de modo errado. Você queria dizer uma coisa e no final do dia você encontra lá e tem outra, né? Então o seu cliente, o construtor ou incorporador, não vai conseguir fazer os usos previstos, porque a propriedade inserida para determinado elemento está errada. Então, qual que seria o fluxo para a gente conseguir corrigir esse problema? Você teria que abrir a sua ferramenta de autoria, seja ela um Revit ou um ArchiCAD, você vai editar o seu arquivo novamente e você vai exportar todo o modelo novamente por causa de apenas um ou dois elementos que vieram com problema. Então, o fluxo que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte: em vez de a gente abrir a ferramenta de autoria, editar a informação lá na origem para fazer uma nova exportação de todo o conteúdo IFC novamente, a gente vai abrir esse arquivo de modo parcial no Blender e a gente vai fazer a edição e salvar esse arquivo novamente. Então a gente vai abrir apenas alguns elementos, isso que a gente chama de importação parcial de um arquivo IFC, tá? Como é que funciona isso? Então eu estou aqui com o Blender aberto, eu vou remover o cubo, né? Eu vou clicar aqui em File, Import e eu tenho a opção Industry Foundation Classes, que ela vai aparecer na medida que eu instale a extensão do Blender Bean. Então eu vou vir aqui no meu desktop, eu vou selecionar o arquivo mapeamento IFC e na medida que vamos fazer a importação nesse primeiro momento de um arquivo sem fazer nenhuma restrição, né? Você vai ver que ele vai importar todo o conteúdo do arquivo IFC, tá? Agora a gente vai fazer uma nova importação. Eu vou clicar em File, New, General, eu não vou salvar. E agora, em vez de eu importar todo o conteúdo do modelo, eu vou clicar em Import Industry Foundation Classes. Vou selecionar o arquivo mapeamento IFC 24 novamente. Porém, agora eu vou clicar aqui, ó, Import Filter. Nós temos a opção None, nós temos a opção Whitelist e nós temos a opção Blacklist. A opção Whitelist, tudo que eu colocar aqui no filtro, no IFC Selector do IFC OpenShell, ele vai filtrar apenas os elementos que apresentarem determinado filtro ou determinada característica. Por exemplo, no nosso caso aqui, vamos imaginar que eu vou querer mudar os equipamentos de ar-condicionado. Nós tínhamos previsto que era um equipamento de 9.000 BTUs e vamos supor que foi um engano. A gente gostaria que fossem equipamentos de 12.000 BTUs em vez de 9.000 BTUs. Então como que eu poderia resolver isso? Eu vou colocar aqui um filtro ifc.flowTerminal. Dessa forma eu vou filtrar apenas os equipamentos do tipo FlowTerminal na hora de eu abrir o meu modelo. Quando eu clico em Import IFC, com a opção Whitelist selecionada, ele vai selecionar apenas os elementos do tipo FlowTerminal, né? Que seriam as unidades evaporadoras e as unidades condensadoras. Se eu tivesse selecionado a opção Blacklist, ele vai fazer o contrário, ele vai importar tudo que não está nessa condição do IFC Selector, tá? Então aqui, se eu clicar, por exemplo, nessa unidade evaporadora, se eu vier aqui no Object Properties, se eu procurar aqui os meus Property Sets, você vai ter aqui no SimSalabim, você vai ter o SSB descrição. Então eu poderia vir aqui, editar de 9.000 BTUs para 12.000 BTUs, por exemplo. Mas eu não quero fazer isso de modo individual, eu quero fazer isso para todas as máquinas, né? Aí que a gente vai usar o segundo recurso, que é o recurso de você exportar as propriedades do arquivo IFC em um arquivo CSV. Você vai editar essas propriedades no arquivo CSV e devolver essas propriedades para o nosso modelo via arquivo CSV.
Então, se eu não me engano, o Daniel já fez um vídeo falando a respeito desse assunto. Ele utilizou o Dynamo para fazer essa exportação, editar os arquivos no Excel e depois voltar os arquivos para o Revit. Então, o que a gente vai fazer aqui é muito semelhante, porém a gente vai utilizar o Blender e o Blender Beam, tá? Mas antes da gente fazer a exportação do arquivo CSV para mudar as propriedades, eu gostaria de fazer uma demonstração no sentido de que eu vou exportar esse arquivo novamente. Ó, eu vou clicar em Export, Industry Foundation Classes, eu vou colocar na minha área de trabalho, eu vou chamar de mapeamento IFC 24 e eu vou colocar esse tracinho Blender e eu vou exportar. Então o que vocês vão ver que é muito curioso é que, embora eu tenha importado para o Blender apenas os equipamentos do tipo Flow Terminal, quando eu faço a exportação do meu arquivo IFC, ele vai exportar todo o conteúdo do modelo. Então por isso que a gente chama de importação parcial de arquivo IFC. Você vai importar para o Blender apenas os elementos que você quer editar, porém na medida que você faz a exportação, ele vai exportar todo o arquivo novamente. Então você importa apenas o que você precisa, salva e salva novamente com todo o conteúdo do arquivo original IFC. Então é um recurso muito bacana mesmo, né? Então o que eu vou fazer agora? Nós temos aqui nas scenes, se você clicar aqui, você tem um recurso chamado de IFC CSV Import Export. Eu vou selecionar o arquivo, tá? O arquivo é o arquivo que está na minha área de trabalho, que é o mapeamento IFC 24, é o arquivo original, tá? Qual que é o IFC Selector? Eu vou querer filtrar apenas os elementos do tipo Full Terminal, certo? E eu vou querer adicionar um atributo CSV Attribute. Eu sei que todo o meu a minha descrição do arquivo, a descrição do equipamento, ele está num proper set chamado SimSalaBeam. Então eu vou colocar aqui SimSalaBeam.ssb descrição, certo? E eu vou clicar aqui em Export IFC to CSV. Então eu vou colocar na área de trabalho, eu vou chamar esse cara aqui de dados.csv e eu vou clicar Export IFC to CSV. Quando eu abrir a minha área de trabalho, se eu abrir esse arquivo aqui, dados.csv, eu vou abrir ele inicialmente com o bloco de notas. O que ele exporta? Ele vai exportar na primeira coluna um Global ID. Esse Global ID vai conter então uma informação única de cada elemento. E ao lado ele vai exportar o property set que eu mandei ele trazer, que é o SimSalaBeam.ssb descrição. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir o Excel e eu vou carregar esse arquivo CSV novamente no Excel, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu não quero salvar. Então eu vou vir aqui em dados, eu vou clicar em de texto CSV, vou selecionar a minha área de trabalho. Na minha área de trabalho eu vou colocar o dados.csv. E aí o Excel vai tentar, né, buscar, vai trazer os arquivos do CSV. Veja que eu não quero que ele se comporte dessa forma, ele transformou as colunas de modo errado, né? Eu vou colocar aqui primeiramente uma importação do tipo UTF-8, tá? E eu vou transformar, o delimitador que eu vou utilizar vai ser a vírgula. E assim eu vou apenas fazer uma única alteração aqui. Em transformar eu vou usar a primeira linha como cabeçalho e eu vou voltar aqui, fechar e carregar. Então dessa forma eu estou carregando então toda a minha lista CSV para o Excel. Posso deletar a minha planilha 1 aqui e aqui eu vou utilizar um Ctrl L, eu vou fazer uma substituição. Sempre que eu tiver 9.000 BTUs eu vou trocar, por exemplo, para 12.000 BTUs e eu vou substituir tudo. No que eu faço essa alteração, eu vou clicar em arquivo, eu vou salvar como, eu vou procurar um local para salvar o arquivo, venho na área de trabalho e eu vou selecionar a opção CSV, que é um arquivo separado por vírgulas. E vou salvar novamente onde diz dados.csv. E eu vou salvar esse arquivo. Ele vai perguntar se eu quero substituir, eu coloco sim. E agora eu vou abrir esse arquivo dados novamente só para ver se eu consegui editar ele corretamente. Então veja que agora eu tenho o Global ID e nós temos o SimSalaBeam.ssb descrição, que foi a propriedade que nós exportamos. Não temos mais 9.000 BTUs e temos agora
12.000 BTUs. Então faço essa alteração, eu vou voltar para o Blender, certo? E agora aqui no Blender eu vou fazer uma importação. Então eu vou clicar aqui Import CSV to IFC, clico em Desktop, vim em Dados, certo? E coloco Import CSV to IFC, certo? No que eu faço isso, gente, ele já vai fazer a importação baseado no Global ID, ou seja, ele vai procurar ver se ele identifica o Global ID nesse arquivo. Se ele identificar, ele vai trazer o dado do arquivo CSV. Para ver se deu certo, eu vou abrir aqui o Solibri e eu vou clicar aqui em File e eu vou clicar em Close. E agora eu vou abrir esse arquivo mapeamento IFC 24 da minha área de trabalho novamente. Então eu vou clicar aqui e vou simplesmente abrir esse cara. Agora eu vou clicar aqui nessa unidade evaporadora e eu vou clicar aqui no Property Set SimSalabim. Então veja que antes nós tínhamos uma máquina de 9.000 BTUs e agora nós temos uma máquina de 12.000 BTUs. Se eu clico aqui também, veja que a minha máquina agora é uma máquina de 12.000 BTUs e não uma máquina de 9.000 BTUs. Então é um recurso muito bacana que permite com que você edite arquivos, né, em massa. Você pode editar tanto elementos individuais aqui, clicando e modificando manualmente no Blender Beam, ou você pode utilizar esse recurso do CSV para você fazer a exportação, editar em massa ali no Excel e devolver esse arquivo para o IFC, certo? Então, recurso muito útil aí para quem trabalha com essa colaboração via IFC, tá? Então, gente, o vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e desses recursos que nós mostramos no vídeo de hoje. Não esquece de dar um like no vídeo e fazer comentários caso você tenha alguma dúvida ou sugestão. Um abraço!